Esse projeto passa por uma nova fase da oficina de casa, que é justamente trabalhar o design de uma forma mais efetiva, justamente criando possibilidades novas, diferentes, diferenciadas. Então, a ideia era realmente pegar uma situação simples, uma tábua de corte, uma tábua de servir, e transformá-la num projeto que surpreendesse. O argumento veio do Ney. O Ney trouxe a ideia, né? Ele tem feito projetos de Comico para o nosso canal, e ele chegou e falou: o que você acha de nós criarmos uma tábua de corte com o desenho do Comico? Eu, num primeiro momento, olhei e falei: nossa, né? É uma ideia, eu diria, com potencial, né? Mas depois eu comecei a elaborar na minha cabeça como isso seria feito. E eu percebi que eu conseguia fazer. Eu tinha a habilidade, o conhecimento, as técnicas e os equipamentos para fazer. Então aí falei: Ney, vamos encarar esse desafio que ele vai sair numa boa. E realmente é um desafio que nós chegamos aí no objetivo que nós queríamos. A escolha da madeira passa por uma característica das oficinas de casa de trabalhar os materiais, aproveitar, reaproveitar ou aproveitar materiais. Então, utilizamos o que tínhamos na oficina. Fizemos testes, deixamos as madeiras no tamanho, na proporção que precisava para fazer o projeto, que foi idealizado. Demos acabamento para ver como ela ficaria pronta, finalizada, e a partir daí a gente foi construindo o projeto. Justamente construindo as combinações de cores, de textura e o desenho em si do projeto. Eu escolhi a meia esquadria porque ela foi uma máquina realmente, eu considero uma máquina incrível, eu tenho paixão por ela porque é uma máquina muito precisa e esse trabalho requer precisão. Então, inclusive a minha meia esquadria é uma das primeiras máquinas que eu comprei quando eu iniciei a oficina de casa, justamente porque eu sabia das suas possibilidades. Ah, mas é uma máquina imprescindível? Não, ela não é imprescindível, você pode fazer o que você faz nela em outras máquinas, ou com outras máquinas, mas ela te facilita o trabalho, ela te dá produção, é uma máquina muito legal. Você pode utilizar outras possibilidades para fazer os cortes em ângulo, por exemplo, desse projeto. E não são dois ângulos, é 30 e 60 graus. Então, vamos dizer, é uma atividade repetitiva. Então, você criando um gabarito, por exemplo, você consegue usar uma serra circular manual. Ou pode até usar um serrote, simplesmente. Vai ter aí um prazo maior de execução, mas vai treinar suas habilidades manuais. O mais difícil, como tudo na vida, é você adquirir a prática. Então, fiz o primeiro corte, o segundo, o terceiro, e aí tinha que ir ajustando o tamanho das peças. Elas têm larguras ajustadas, específicas. Então, o que mudava, o ângulo praticamente sempre o mesmo, né? 60 graus. O que mudava era o comprimento das peças. Então, esse ajuste do comprimento para cada uma das situações, porque são encaixes diferentes, isso teve aí o seu trabalho, né? Justamente para chegar numa prática que se tornou mais fácil. A minha experiência foi justamente me colocar um desafio e realizar esse desafio. Eu sabia que eu era capaz de fazer por conta do meu conhecimento, da minha bagagem, né, de técnicas e da minha bagagem de inspirações. E aí, então, foi simplesmente um caminho, né, afinando a prática para chegar na perfeição. No início do projeto, quando a prática ainda era pequena, justamente no ajuste das peças, no início teve peça que fui querer encaixar na sua posição, no seu buraco, eu forcei para encaixar e aí eu percebi que ia desconjuntar o resto do projeto, começou a abrir. Então, essa dificuldade, ela foi, vamos dizer, foi um aviso, né? Tipo, opa, não dá para forçar a barra. Então, não entrou, corta mais um pouquinho. Tanto é que a gente vira e mexe, falava, precisa tirar mais um pelinho, mais um pelinho. E aí, esses pelinhos eram o ajuste fino para a peça realmente entrar, ela encaixar
de uma forma precisa, nem tão justa e nem tão folgada. Eu diria que é simples depois que você pega a prática do que você tem que fazer. São inúmeras ações repetitivas. Então você tem peças específicas cortadas no mesmo tamanho e aí você vai percebendo justamente aquele pelinho que você precisa tirar. Então já de olhar você só posiciona a peça em cima do buraco, você percebe, é décimo de milímetro, eu preciso. Então assim você já vai para a máquina consciente do que precisa ser removido de madeira. Mas depois a prática, você percebe que vai fluindo. Então assim, num primeiro momento parece difícil, mas depois o trabalho ele flui por conta da prática. E aí, esse desenvolvimento que é realmente muito rico de detalhes, isso faz parte da construção de um design, né? De um design de um móvel, de uma peça decorativa, seja lá do que for. Ou seja, você vai trazendo toda a informação que você tem. No caso, eu busquei no meu manancial de informação, né? Nas minhas inspirações. O Ney buscou também, trouxe as inspirações dele e a gente foi construindo então o design dessas duas peças. Elas envolvem muita geometria, ângulos precisos e justamente essa é uma peça maciça, né? Justamente para servir como uma tábua de servir ou uma tábua de corte. E essa foi a proposta, ou seja, ser disruptivo. Pegar uma peça, vamos dizer, transformar uma simples tábua de corte numa peça decorativa, uma peça que causasse impacto. E nós conseguimos esse feito. As peças ficaram realmente muito diferenciadas e eu tenho certeza que você, olhando essas peças agora, você tem aí esse sentimento de nossa, eu gostaria de ter uma peça igual a essa. E essa é a ideia, com um design diferenciado, despertar o desejo nas pessoas. E é assim que você se sobressai no mercado, você se sobressai com qualquer coisa que você vai fazer. Então se você está, por exemplo, no universo dos móveis, dos objetos de decoração, simplesmente pire nas ideias e mesmo que você ache até estranho, extrapole as suas ideias e você depois chega no equilíbrio, usando bom senso, usando bom gosto, né? E principalmente se inspirando com o que está ao seu redor. Olhando a natureza, olhando as referências que você tem à sua disposição na internet, que são infinitas, e aí você vai então buscando essas inspirações para justamente um detalhe daqui, outro detalhe dali. Isso daqui envolve técnicas de construção, técnicas de marcenaria. Então, que máquina eu vou utilizar para fazer o corte preciso? Por exemplo, eu utilizei a serra meia esquadria para fazer os cortes com precisão mesmo, justamente para não ter folgas. As mínimas folgas que aconteceram, você pode ver que elas não aparecem porque elas foram trabalhadas vamos dizer, a serragem da madeira específica, ou seja, prestando atenção aos detalhes. E é isso, você consegue se diferenciar se você prestar atenção aos detalhes. E esses detalhes precisam surpreender. Minha intenção foi totalmente alcançada. Intenção de criar algo novo, inclusive partindo de uma utilidade simples, né, comum, mas com vamos dizer, um design diferenciado, ou seja, surpreender. E eu tenho certeza que eu estou surpreendendo com o que está sendo mostrado.